que pode momentaneamente trazer alguns efeitos de veneno, vamos dizer assim, para a agenda do Trump. Porque ele é refém, quer queira, quer não. Empresas americanas parecem estar em maior sintonia com o governo atual. Desde o ano passado, já havia um movimento de grandes empresas americanas começarem a anunciar publicamente que estavam deixando de adotar de forma oficial nos seus sistemas de contratação, nas suas políticas internas, a política DEI, né, que é de diversidade, equidade, desculpa, diversidade, equidade e inclusão. E isso é um movimento que tem se repetido, tomou bastante força, inclusive, com empresas importantes logo depois da eleição, ainda antes da posse do governo Trump, anunciando também que estavam deixando de seguir essas políticas, ou seja, deixando de ter o departamento DEI dentro das suas instituições. E eu acho que isso continua se acentuando a cada dia que passa, mais empresas se aderindo a esse movimento. Você acha que, de fato, a eleição do Trump e a efetiva posse dele tem estimulado as empresas americanas a tomar essa atitude, ou isso está muito mais voltado ao movimento natural de mercado, no momento que as empresas começaram a perceber que a adesão a esses programas, ao invés de estar incluindo novos consumidores às suas bases, na verdade, estavam acabando por repelir o consumidor tradicional, que não se identificava muito bem com aquele tipo de comunicação ou com aquele tipo de política, e eles acabavam perdendo consumidores tradicionais daquela marca específica. Você acha que tem alguma correlação a eleição do Musk ou é somente um movimento de mercado? Eu acho que é um pouquinho mais profundo que isso, Davi, e que se reflete, obviamente, na filosofia Trump, que ela tem posturas muito menos flexíveis e muito mais determinadas, como, por exemplo, a parte de gênero, né? Só existe homem e mulher, eh, não se deve ensinar nada que seja diferente disso nas escolas, eu combato isso, etc. Então, esse autoritarismo que vem das bases que apoiam a bases, inclusive bases religiosas e de conservadores, fazem dos Estados Unidos, do Trump, desse seu, dessa sua gestão, ainda muito mais do que na primeira eleição que ele teve, é, a eliminação desse pluripartidarismo que realmente, em governos de centro-esquerda, de uma democracia aberta, tendem a, eu não digo exacerbar, mas tendem a enfatizar muito. Não é só a DEI, como também a parte de ESG, por exemplo, né? Principalmente na parte de environment, ou seja, de meio ambiente, você vê que o Trump, na realidade, faz questão de tirar esse E de qualquer preferência, revertendo leis com relação à, à extração de petróleo, de gases, de fragmentação, de voltar o que eles chamam de do beautiful coal, né, do lindo carvão, de trazer de volta as minas de carvão, altamente poluidoras, etc. Eu acho que eh, esse pêndulo tem a ver com o governo do momento, e eu acho que ele vai, obviamente, delimitar para de volta para uma coisa mais liberal. Quando eu falo liberal, é na parte de capitalista, do que uma parte mais centralizada. Por exemplo, ninguém fala aí essas coisas da China. A China nem sequer dá entrevista sobre ela faz inclusão de DEI ou não faz, de faz de poluição, etc, etc, etc. Mas é claro que a China não é uma democracia, né? E não é uma democracia aberta, quando ela não tem a mídia aberta para poder para poder publicar esse tipo de coisa. Ao passo de que os Estados Unidos tem uma mídia completamente aberta, embora obviamente ela tenha, inclusive, na parte da mídia interessante, tem canais de mídia bem posicionadas, dos seus lados políticos ou de favorecimento, mas na Europa, essa mesma agenda, principalmente nos países mais desenvolvidos, é muito mais desenvolvida do que qualquer outro lugar no planeta. Quer dizer, então, estão errados, estão certos? Eu acho que é tudo uma questão de evolução e estágio geopolítico, econômico que vai levando. Então, eu acho que é,
especificamente com essa crise identitária e da parte de diversidade, de inclusão compulsória, eu acho que o Trump e o empresariado vai buscar aquilo que seja melhor para aumentar a produtividade e evitar as coisas que são impostas de uma maneira, às vezes, não tão produtiva ou tão lucrativa como for até então com os outros governos. É isso, Arsênio. Então, para a gente fazer um balanço dos últimos 100 dias, ou na verdade, dos primeiros 100 dias, precisamos lembrar, tem quase 4 anos aí pela frente de governo Trump. Algo que eu já até falei, não dá para acusar o Trump de estelionato eleitoral. Tudo que ele está fazendo é exatamente o que ele prometeu durante a campanha dele. Talvez o próprio eleitor do Trump não tivesse muita ideia de como isso seria a ser feito e os impactos não é exatamente o que esperava. Talvez, mas que ele está entregando aquilo que ele prometeu, ele está entregando. Você acredita que os próximos 3 anos aí e 9 meses vão ser parecidos com isso que a gente viveu os 100 primeiros dias? Ou a gente vai dar uma arrefecida, vai ter uma posição mais estratégica do governo e os próximos passos vão ser melhores pensados antes de ir para a mídia e ir tomando as decisões? Eu acho que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Então, é exatamente o pensamento que eu acho que as promessas de entrega estão sendo, eh, as entregas prometidas estão sendo levadas nesses primeiros 100 dias de tal maneira intensa, com uma intensidade e com uma contundência, que eu acho que foi remédio em excesso, que pode momentaneamente trazer alguns efeitos, de veneno, vamos dizer assim, para a agenda do Trump. Porque ele é refém, quer queira, quer não, qualquer administração, ele é refém do desenvolvimento econômico, da credibilidade do dólar, da procura pelos dos títulos do Tesouro Americano para financiar os projetos americanos. E se isso é abalado, ele não tem alternativa, ele tem que recuar. Como vai recuar, como isso vai ser percebido, eh, várias tendências de análises que a gente lê e acompanha, que o que ele já causou com a credibilidade e com a instabilidade do dólar e dos títulos pode ter um efeito muito mais duradouro, ainda que ele corrija. Eu acho difícil a gente concluir isso agora, porque eu acho que ele tem bastante tempo. Eu acho que se foi realmente proposital, no bem estilo Trump, de negociar, querendo buscar 50, mas pedir 100 e brigar por 100 e os 50 que tá bom, me parece que isso começou a acontecer. Essa flexibilização começa a acontecer. É a melhor maneira? Não sei. Eu acho que nós vamos ter que ver